Por que o Miltic deixaria o Dylan conhecer a esposa do seu Alt? E o que isso tem a ver com levar os Innis para o meio da neve no próximo episódio? Vem ver comigo essa teoria depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Desde 2022, nós analisamos tudo sobre a série no nosso perfil no Instagram, severance.ruptura. E agora, com a nova temporada, tem muito mais para analisar. E se aqui você ainda não for inscrito, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações para não perder nada. Os últimos episódios têm demonstrado uma atitude cada vez mais manipuladora do Miltic. Agora, quais seriam os planos dele em relação ao Dylan? Vamos tentar decifrar essa história? O Miltic, no final do primeiro episódio, apresenta para o Dylan o projeto do que seria a suíte de visita familiar do externo e pede para que ele guarde segredo dos outros Innis. E inicialmente nós nunca acreditamos que ele fosse de fato deixar que um Inny conhecesse a esposa do seu externo, pois afinal isso faria com que o Inny quisesse ter cada vez mais acesso a informações daquilo, da família dele, e talvez até fizesse com que esse Inny quisesse fugir da Lumon, certo? No último episódio nós vimos que de fato o Inny do Dylan conhece a Gretchen, e vemos que ela é mesmo a esposa do Alt do Dylan, que aliás parece ser uma pessoa muito infeliz do lado de fora da Lumon. E vemos ainda que isso criou não só um senso de responsabilidade no Inny do Dylan em cuidar da família do seu externo, já que vemos que de fato o externo está um tanto perdido, mas além disso deve ter deixado um gostinho de quero mais no Dylan, desejando viver um pouco mais daquilo. E essa atitude parece até ter sido um pouco sórdida por parte do Miltic, não é mesmo? E olha só, no próximo episódio nós veremos uma dinâmica dos 4 Innis fora da Lumon, ou seja, os Innis estarão do lado de fora da Lumon, e ainda levados pelo Miltic e pela Miss Huang, no que seria uma dinâmica da empresa em meio à neve. E vemos nessa cena que em determinado momento o Miltic irá pedir para alguém ativar uma função do chip, talvez a OTC, ou até mesmo uma função que faça exatamente o oposto da OTC, como a Open House ou Casa Aberta no caso, que poderia talvez trocar de lugar os Innis e os Alts, deixando os Innis livres fora da Lumon e os Alts limitados ao andar de ruptura. Agora, com que objetivo o Miltic faria isso? Primeiro de tudo, provavelmente para demonstrar que ele detém o poder sobre os Innis, podendo ativá-los e desativá-los da forma como bem entendesse. E mesmo que eles conseguissem fugir da Lumon em algum momento, o Miltic poderia desativá-los. E isso significa que se o Dylan, porventura, estivesse pensando em de repente em algum momento fugir da Lumon e assumir o lugar do seu Alt através da OTC, isso já não seria possível, certo? Mas e se o Miltic propusesse um trato para o Dylan? E se ele oferecesse ao Dylan aquilo que ele tanto quer? Substituir a vida do seu Alt e com isso viver a vida que ele tanto deseja, ao lado da sua família. As imagens do material promocional mostram o Miltic propondo um trato ou dizendo ao Dylan que eles têm um trato. Thank you, Dylan. That means a great deal. E em outra cena, o Miltic acena com a cabeça para o Dylan, como se ele fizesse isso a um aliado em algum plano sórdido. Agora, a troco de que o Miltic queria propor esse trato? Sabemos que o nome do episódio 5 chama-se Cavalo de Troia, e que provavelmente será nesse episódio que nós veremos a Helena ser desmascarada no andar de ruptura. Mas e se o Cavalo de Troia for outro? E o Dylan passar a ser informante do Miltic nos planos dos Innis, ajudando a sabotar qualquer ação que eles tenham e manipulando e trabalhando de forma que o Mark consiga concluir o arquivo Cold Harbor o mais rapidamente possível. E talvez aqui o Miltic teria um grande trunfo, já que além do Irving, o único que sabe sobre o acesso que leva para o andar de testes é o Dylan. E com isso ele poderia entregar ao Miltic qualquer iniciativa e plano que os Innis tivessem para irem ao encontro desse andar de testes. E olha só, em outra imagem desse material de divulgação, nós vemos que talvez o Dylan tenha aceitado esse acordo, ou então tenha recebido a oportunidade de viver a vida do seu externo, do seu Alt, por um dia, totalmente em segredo, e assim ser convencido mais facilmente a aceitar esse plano que o Miltic bolou, sendo aliado dele nos objetivos da Lumon. E olha a loucura! Se isso acontecer de verdade, isso abriria a hipótese para supormos que já tenha acontecido antes na Lumon, mesmo com o Burt,
que ao ter sido aposentado ele estava feliz, talvez por saber que a sua vida não deixaria de existir, já que pode ter aceitado a aposentadoria com o prêmio de assumir a vida do seu externo fora da Lumon, e sem o conhecimento dele. E até explicaria por que de vermos o Burt seguindo o Irving nessa temporada fora da Lumon. Ainda explicaria o porquê dos amigos do Rick em serem tão estranhos e infantilizados. Já pensou? Seriam eles as versões Inis dos Alts que foram substituídos? E onde estariam essas versões Alts? Totalmente esquecidas e desativadas? Ou talvez confinadas ao andar de ruptura? E se estão lá, no que será que eles estariam trabalhando? Agradeço ao Matheus Eli que trouxe essa teoria do Reddit para o nosso perfil do Instagram, severance.ruptura, e que replicamos aqui adaptando aquilo que nós achamos que faz mais sentido para a história. E agora me diz, o que você acha? Faz sentido essa teoria? Comente aqui embaixo. E lembre-se, se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.